Beleza, gente. Vamos agora falar de CSS, o tão aguardado CSS. Os que já conhecem, talvez. É, é o que faz as páginas ficarem bonitas. O HTML puro, ele é desse jeito que tá aí. Eu tirei todo o CSS daquela página que eu estava explicando para vocês, o HTML semântico. E agora a gente vai, pouco a pouco, chegar em como estava aquela página, né? Estilizar ela, deixar ela com vida. E para isso a gente vai usar várias tags, enfim. O CSS é uma sintaxe por si só, sozinha, né? É dele. Primeiro de tudo, para a gente mexer com o CSS, a gente precisa incluir isso no nosso documento de alguma forma. Né? Existem duas maneiras. A primeira é recomendada e a segunda façam raramente. Primeiro de tudo, para você incluir o CSS no arquivo, basta vir aqui na head, você tem que estar na head, e bota um link aqui. E já pode selecionar aqui link CSS que ele facilita ainda mais a sua vida. Você vai ter um rel, que é basicamente uma indicação do que é aquilo que você está linkando, e um href, que é a referência de link para aquilo. Né? Ele poderia ser um link da internet ou pode ser um arquivo local. E aí ele coloca automaticamente aqui para a gente o style.css. Eu vou segurar Ctrl e clicar aqui, ele vai criar para mim o arquivo e eu vou salvar. E aí se você apertar Ctrl B, você vai ver aqui do lado que ele já está aqui bonitinho. Aí beleza. E qual que é a segunda forma de incluir CSS no código, Fábio? Tá bom, você pode vir aqui no final do seu body e colocar uma tag style. E aqui você poderia colocar o seu CSS aqui dentro. Mas não façam isso, não tem porquê. Vai ficar extremamente caótico. Mas como vocês podem observar, o que está aqui nessa página é exatamente o que estava na outra quando eu estava mostrando para vocês. É a mesma coisa, mas o conteúdo está tão diferente, por quê? Falta o CSS. Então vamos lá. Como funciona o CSS? Vocês podem olhar aqui, recomendo também essa página de documentação da Mozilla também, vocês vão ver muito isso aqui ainda, que tem basicamente tudo que vocês poderiam querer saber sobre CSS. Tem explicando o que é, como funciona, como usar, absolutamente tudo. Então, gente, eu vou ter que falar de novo, né? Nem fuçar, vai. Fuça aqui, aprende e sejam curiosos. Mas beleza, direto ao ponto. Como se usa o CSS? Primeiro de tudo, vamos explicar a sintaxe e como funcionam os seletores. No CSS, a gente basicamente está selecionando elementos que estão no nosso HTML para estilizar eles. E como se seleciona um elemento? Tem algumas formas. A primeira delas é você simplesmente inserir a tag daquele elemento que você quer estilizar. Então, por exemplo, se eu quero utilizar um header, eu vou colocar aqui header, dou um espaço, abro chaves, dou enter e aqui eu colocaria meu CSS. Mas isso inclui um problema que é eu vou estilizar todas as tags no meu documento inteiro que vão ter esse nome. Então, se eu colocasse aqui um P, eu colocaria esse estilo em tudo que tem P. Exemplo, eu posso colocar um font size, que é uma seleção do CSS, de 4 pixels, e tudo vai ter 4 pixels. E nem sempre você quer que tudo seja utilizado igualmente. Então, para isso, a gente tem outras soluções. A primeira dela, e a mais comum, é o uso de classes. Então, eu posso criar uma classe que ela. Toda vez que você vai criar uma classe, você começa ela com um ponto. Ponto alguma coisa é o nome da classe. Eu posso criar uma classe que vai dizer que é fonte XS, extra small. Abro aqui e coloco fonte size, vai ser de 4 pixels. Salvei, não mudou nada. Por quê? Porque agora eu tenho que vir aqui no meu HTML e eu estou fazendo essa troca com Ctrl Tab, ok? Agora eu posso vir aqui e eu posso incluir aqui só no parágrafo do primeiro main aqui, que é esse. Posso vir aqui e inserir class igual, e aí ele já coloca aqui para mim as aspas e eu vou colocar
fonte XS. E notem que aqui não tem ponto. O ponto é só para criar o seletor. Aqui você não usa isso. E aí ele já vai aplicar somente nos elementos aos quais eu aplicar essa classe. E acabou. Sem conversa. Ok, vocês já viram font size e seletores. O que mais? Quais as outras formas de se estilizar um documento? Bem, eu poderia vir aqui no meu documento, na main, eu poderia colocar um ID nela, se eu quisesse. Eu quero chamar minha main de, não sei, alguma coisa. E aí, ID, a gente está trabalhando com uma coisa mais parecida com JavaScript. Vocês vão entender isso melhor mais pra frente. Mas ID, a gente faz o nome em Camel Case? Camel Case, vamos ver. Não é o Camel Case, é o Pascal Case. É isso? Ó, vamos pesquisar. É o Camel Case sim, puta vida. Camel Case começa a primeira palavra com letra minúscula e depois você vai pro maiúsculo, né? Cadê? Exemplos mais práticos aqui, miséria. Enfim, aqui ó. É o Camel Case mesmo. Camel Case começa minúsculo e aí as próximas palavras você coloca maiúscula para delimitar ela. Enquanto o Pascal Case começa tudo com maiúsculo. Para ID, para nome variável de JavaScript, enfim, a gente vai usar sempre Camel Case. E pro CSS a gente usa o Kebab Case. É o Kebab Case. Que é basicamente você tudo minúsculo, e você divide as palavras com hífen, tracinho. Beleza. Então, ideia a gente faz assim a nomeação e classe a gente faz dessa forma aqui, tudo minúsculo. Fechou? Então, a gente criou ali um ID para main, ID igual a alguma coisa, e a gente pode utilizar ela também, selecionando ela. Como? Hashtag e o nome do ID. E aqui eu posso aplicar também o font size. E aí ele vai aplicar tudo que tem de fonte. Fechou. Temos essas formas de se estilizar, mas tem mais coisa? Tem. Digamos que eu queira estilizar aqui o nosso header. Eu quero estilizar o header e eu quero aplicar nele uma corzinha como estava ali no nosso site anteriormente. Para aplicar uma cor de fundo, eu vou usar o seguinte seletor, background. E aí o background, se vocês conferirem na documentação, vou abrir aqui, ele tem várias possibilidades, né? Ele tem as propriedades constituintes dele, que são attachment, clip, color, image, origin, position, repeat, size. Aos poucos vocês vão pegando isso. Mas digamos que eu queira aplicar aqui um background, que o plano de fundo seja vermelho. Pronto, é isso. Mas você pode introduzir outras coisas aqui também, enfim. Eu gosto de usar as quebradas, né? Que é background color, eu coloco aqui, ele aparece para mim as cores apenas, e é só cor que eu vou setar aqui. Então vamos colocar uma corzinha nele, né? Vamos colocar uma corzinha leve para ficar bonitinho e visível, e vamos colocar essa. E aí vocês notem que o header agora ele tá vermelho. Beleza. E isso eu estou usando o seletor de elemento, de tag, porque a gente tem uma única header no nosso código inteiro e acabou. Então nesse caso é interessante fazer isso. Quanto aos filhos do header, a gente pode fazer a mesma coisa. Não tem problema. Se eu quero selecionar um filho de algum, notem que o header aqui ele tem um H1. Se eu quiser selecionar ele, eu faria H1 ou alguma coisa, eu posso aplicar aqui uma cor, deixar verde. Ele vai pegar todos os H1 da página. Então, não é interessante. A gente tem que pegar uma forma diferente de se fazer isso. Como? Simples. Você coloca primeiro o seletor pai e o filho. Então, espaço, e aí todos os elementos filhos que tiverem esse nome de tag vão ter essa propriedade. Pronto, pegou só aqui. Mas aí, digamos que dentro da nave a gente tem outro H1. Ele aplica também. Então são todos os filhos, diretos ou indiretos de header, eles vão ter essa propriedade aplicada.
Mas digamos que eu queira estilizar apenas os filhos diretos de header, que sejam H1. Eu posso fazer isso. Eu uso tracinho de maior. Pronto, só o primeiro H1, que é filho direto de header, tá verde. Por que o outro não tá estilizado? Porque os filhos diretos de header são H1 e nave. Mais nada. Esse H1 é filho de nave. Então, ele não vai ser aplicado. Enquanto que, se eu uso isso aqui, ele é filho em algum lugar. Então, vai aplicar. E aqui, ele é filho apenas direto. E só vai se aplicar assim. Beleza. Vamos tirar isso aqui que tá feio. E agora, a gente quer, para copiar o que estava ali, a gente quer estilizar a nossa nave. Colocar um background nela também. Então eu posso colocar aqui ou assim, tanto faz, depende da forma como você está estruturando seu HTML. E aí eu posso colocar também aqui um background color. Eu vou colocar um light pink. E aí pronto, tá rosinha. Fechou. Mas tá bem diferente ainda. Calma, calma, a gente vai chegar lá. Além disso, a gente pode utilizar aqui a lista, né? Porque a lista, por padrão, ela vai ter esses demarcadores de lista mesmo, né? Esses bullet points aqui. Mas a gente nem sempre quer eles. Às vezes a gente quer usar uma lista de forma semântica, mas não quer ter essa marcação. Não tem problema. A gente pode vir aqui e aplicar na UL. Então, na lista, no marcador de lista. Posso vir aqui e dizer que ele vai ter list style. Então, estilo de lista, none. Tirou. Acabou, não tem mais. É assim que você tira. Mas ele tá pra frente ainda, né? Estranho. Vamos puxar aqui o nosso F12. Eu vou puxar ele pra baixo, pra interromper menos. E que a gente vai pegar isso aqui e vai analisar aqui. Passando o mouse em cima, vocês podem olhar que é um L que eu estou selecionando. Ele tem a fonte dele, tem a margem e tem um padding. O que é margem e o que é padding? Simples. A margem é basicamente... E aí eu vou incluir aqui um elementozinho, deixa eu pensar. Pode ser no próprio header. No header, eu vou deixar ele a margem zerada e o padding zerado. E a gente vai mexendo nisso à medida. Ó, notem, o header ele tem zero de margem, então ele tá, a distância dele para elementos próximos é zero. Ele tem zero de padding, que significa que a distância do seu conteúdo, dos seus filhos, para a sua borda também é zero. Mas e se eu mudar, por exemplo, a margem e eu colocar aqui 16 pixels? Ele vai se afastar em 16 pixels de tudo, inclusive a borda da página e dos outros elementos. Se eu inspecionar o header, notem que agora ele tem essa partezinha laranja ao redor. Essa é a margem dele. Enquanto isso aqui estava zerado, ele não tinha margem. Então, aplicando isso, eu adicionei essa margem. E o padding? O padding é o distanciamento dele, dos filhos, à borda do próprio elemento. Então, se eu colocar aqui, ó, notem agora, e aqui embaixo vocês podem analisar melhor ainda isso aqui. A margem, tá aqui em 16. Temos a borda, que não existe ainda, e o padding, que está aqui dentro. Então, basicamente, é o conteúdo, que é essa parte, o padding separando o conteúdo da borda e a margem que está depois da borda para os outros elementos. Com esses seletores a gente consegue estilizar isso. Como funciona seletor de margem e padding? Você pode colocar 16 pixels e aí vai se aplicar a todas. Cima, baixo, esquerda, direita. Você pode colocar um valor e outro valor. E aí isso significa vertical, cima, baixo, horizontal, esquerda, direita. Vamos ver como que fica. Vou analisar aqui o header. E agora olhem, a margem tá 16 na vertical e 8 na horizontal. Mas não seja por isso, a gente pode mexer mais ainda. Se você colocar só um, é todos. Se você colocar dois seletores, duas propriedades aqui, vertical e horizontal. Você pode colocar 4 também. Então, vai ser cima, direita, baixo, esquerda. E aí, olhando aqui,
cima 16, direita 8, baixo 4, esquerda 2. Ele aplica de acordo com o que eu quero. Também existem outros seletores. Você pode colocar o margem top, bottom, left e right, cima, baixo, esquerdo, direito, especificamente. E você também pode estilizar com inline. Inline significa dentro da linha, ou seja, horizontal. Então, quando eu estou aplicando margem inline, eu estou aplicando a margem apenas na parte horizontal, direto. 8, 8. Em cima e embaixo não tem. E se eu colocar margem block, eu estou aplicando esse estilo na parte vertical. Então, 8, 8, horizontal não tem. Isso aplica também ao padding. Mesma coisa. Left, top, right, bottom, inline e block. Fechou? Então, essa é a caixa do HTML. Voltando aqui, a gente pode zerar, então, a nossa margem do nosso UL e a gente pode zerar também o nosso padding para ele ficar coladinho aqui. Que mais? Vamos aplicar algumas cores nas outras partes. Temos aqui, ó, a nossa div, ela já tem uma classe, que é um main page. Mas ela, por enquanto, vamos deixar quietinho. Vamos utilizar o aside. O aside eu quero deixar ele com background color de light... Pode ser salmão. E aí, pronto. Já apliquei, acabou. Vamos fazer isso também com a main. Colocando sempre cores leves para ficar fácil de ver. E vamos fazer isso com o footer. O footer vai ser light gray. Pronto. Backgrounds estão feitos. Além disso, a nossa main, a gente tem os artigos, né? Eu gostaria de delimitar que eles são diferentes. Então, vou colocar aqui, main, article. Então, todos os artigos que são feitos direto de main, eu vou aplicar para eles uma cor diferente, que pode ser ciano, dá pra ver? Nossa, tá clarinho? Dá. Fechou. E vamos aplicar aqui na nossa main também. Padding. Só para ele ficar mais ajeitadinho. E eu vou fazer isso dessa forma. Eu vou colocar ponto 5 rem e um rem. Vertical, horizontal. Tá, mas que raio que é rem, Fábio? Que merda é essa? Calma, calma. O rem é um seletor é uma unidade do CSS. Assim como o pixel é. E o CSS tem várias unidades possíveis, né? O rem significa Root Element Measure, alguma coisa assim. Eu não sei ao certo qual é o significado. Mas o que significa isso? Olhem, o CSS ele tem uma coisa que é a root. Eu coloco 2 pontos, root, e aqui eu consigo mexer nela. Por padrão, o CSS vai ter a raiz dele, né? Algumas propriedades, incluindo o font size, que eu posso editar aqui. E eu posso colocar que minha fonte por padrão ela tem 16 pixels. E aí, basicamente é root element multiplier, provavelmente. Quando eu coloco 0.5 rem, estou dizendo que ele é 0.5 vezes o valor da fonte da raiz, que é 16. Então, quando eu estou dizendo que é 0.5 vezes 16, é 8 pixels. E aqui é 16 pixels. Mas por que raio que eu vou usar isso aí se eu já posso colocar pixel direto? Bem, se uma pessoa, por algum motivo de acessibilidade, ela altera a fonte base, o seu site ele vai se comportar mais ou menos de acordo com isso. Então, as propriedades elas vão se ajustar a isso. Né? E isso é muito interessante para deixar o site mais consistente. Né? Além de que é interessante também que que tem uma certa consistência, uma simetria no seu site em relação a tamanhos, né? Que as bordas sejam sempre de um tamanho padronizado, 16 pixels, 32 múltiplos dele. É legal. Então, a gente usa o rem, geralmente, para fazer isso. As situações em que você vai usar pixel, as situações que você vai usar rem. É muito variável, beleza? Então, beleza. Foi o rem aqui. Vamos colocar aqui no nosso footer também, e aproveitar para apresentar outra propriedade, que é o height.
Eu posso colocar no footer o height, que ele vai delimitar para mim a altura de um elemento. Então eu posso colocar que ele vai ter... É 16 a base? Eu vou colocar 5 rand de altura. E ó, cresceu. Tá aqui bonitinho. Além disso, ele tá descentralizado. Então eu vou colocar um text align center. Então ele centraliza. Poderia colocar left. Poderia colocar right. Poderia colocar o justify, que é o menos interessante de todos. Não recomendo. E aí centralizou. Por que o justify não é recomendado? Porque o HTML ele não faz por si só hifenização de texto. Então se você justificar um texto, ele vai ficar cheio de trilhinha de rato. Vamos exemplificar isso aí? Vamos. Artigo, text align, justify. Notem, aqui as palavras são curtas, então ele não tem tanta coisa. Mas os tamanhos de espaço, se vocês talvez olharem, eles são inconsistentes. Principalmente se eu tiver algumas palavras maiores. Eu vou colocar várias, uma gigante aqui, e depois na outra eu vou colocar outra gigante. Enfim. Confia. Vão ficar algumas trilhinhas de rato, porque não tem efenização. Mas aqui o texto tá se adaptando bonitinho, porque sim. Mas é isso aí, fechou. E tá, vamos aplicar mais algumas coisinhas aqui. Nossa side a gente também tem um L, então vamos tirar dele o list style, o margin 0 e o padding 0. Notem que eu tô repetindo o código aqui, né? Isso aqui é idêntico a esse. Como que eu posso resolver isso? Você pode aplicar o mesmo estilo a vários seletores, ilimitado. Da seguinte forma, você coloca um vírgula e coloca um vírgula aqui e o próximo seletor. E aí ele aplica sozinho. E se eu deletar essa parte aqui, nossa nave está idêntico, então não mudou nada. Isso é interessante quando você quer aplicar a mesma coisa para várias coisas e você só faz isso direto. Além disso, digamos que essa parte aqui ela foi estilizada, mas eu quero uma coisinha diferente no meu UL. Não tem problema. O CSS ele é em cascata, assim. Então ele vai lendo isso aqui e vai aplicando. Vai lendo de cima para baixo e aplicando. Então, se eu colocar uma coisa que sobrescreva exatamente o que está ali, ele vai passar. O padding está escondido. Deixa eu só botar isso aqui. Notem que ele sobrescreveu o padding e o list style, porque ele está embaixo. Então ele sobrescreve. E eu posso colocar aqui um background color light pink também. E vai ficar rosinha. Ok. Além disso, outros seletores interessantes de vocês saberem a princípio. O color vai definir a cor do texto, né? Essa aqui tá horrorosa. Font family. Vocês têm várias opções de fontes para usar aqui. O padrão é o Times New Roman, mas a gente poderia usar o Arial. Você basicamente escreve o nome da fonte, Arial, e aí ele pega. Mas e se o computador da pessoa não tiver a fonte que você está colocando? Aí, depois da vírgula, são as fontes de fallback, que é, caso não tenha, bota essa. A gente tem a fonte básica, que é alguma sem serifa básica. Tá, o que é sem serifa, Fábio? Vamos lá aqui, ensinar vocês a mexer no Google Fonts. Google Fonts é uma plataforma do Google de várias fontes que você vai inserir no seu site, que você quiser. E aqui a gente consegue exemplificar o que é serifado ou não serifado. Vou desselecionar todos, não tem nada aqui. Serifado é fonte tipo... Vamos colocar em português também, né? Caralho. Aqui, latim. Serifado é tudo que tem essas bordinhas aqui nos textos, sabe? Texto mais clássico. Esse é o texto com serifa. E o texto sem serifa é esse texto mais lavado, tipo Arialzinho, basicamente. Serifado, Times New Roman, sem serifa, é o Arial. Além disso, tem o display, que são fontes mais estilizadas para mostrar títulos, coisas diferentes.
A gente tem o handwriting, que ela simula escrita à mão. E a monoespaçada, que é texto de código. Todos os caracteres ocupam o mesmo espaço. Isso é muito interessante para código, porque regulariza e você consegue deixar as coisas organizadas. Enquanto o serifado ele é mais natural de leitura, mas, por exemplo, um espaço vai ocupar menos espaço horizontal do que uma letra I, enquanto um W maiúsculo vai ser gigante, e assim tem essa variação, beleza? E por aqui a gente pode incluir algumas fontes também. Então, por exemplo, eu quero incluir a fonte Open Sans. Eu vou clicar nela. Deixa eu maximizar aqui. E eu vou vir aqui em Download Family. Não é isso que eu quero, não. Eu vou descer aqui e eu vou selecionar os estilos que eu quero dela. Cada fonte tem um peso diferente. Peso é basicamente a grossura do caractere. Então a gente tem aqui o 300, 400 está um pouquinho mais grosso, 500 está um pouquinho mais, 600 mais, até ele ir ficando super negrito. E a gente pode incluir ela aqui. Aí você seleciona quais você quer incluir. Eu vou incluir todas. Bora. Aí. E tem duas formas de você incluir isso no seu HTML, no seu site. Você pode copiar esse texto aqui. E aí você pode copiar isso aqui como link na head do seu HTML. Tá incluído. Ou você pode copiar esse import aqui, tira a parte do style. E você pode incluir isso na base do seu CSS. Tá aqui. Para ambos os casos está válido. Vou deixar com import. Aí agora eu posso colocar aqui Open Sans. Se o nome tiver algum... Aqui é as trilhas de rato, aqui é as trilhas de rato, estão vendo? Ó, tá com o Justify. Na hora que eu tirar o Justify, não tem mais. É isso que eu tava querendo explicar para vocês. Se um nome de fonte tiver espaço no meio, você precisa colocar ele entre aspas. Caso não tenha, não precisa de aspas, do jeito que tá aqui. Ok. Mexemos com fonte, a gente pode mexer com fonte weight também, para aplicar os números de peso que tem ali. 300 levinho, 500 mais pesadinho. O base é 400, ok? É o texto básico. Pode aplicar 800, que é um texto super grosso. Aqui a gente pode deixar só o básico. E tem a estilização base de cada tag também, né? Que ela vai ter cada um font weight. Então usar o H1 aqui, ele tá mais pesado, né? Naturalmente. Então, basiqueira assim do CSS é por aí, gente. A gente vai mexendo com algumas coisas à medida que o curso vai passando também.